Frei Salvador Pinzeta. Hermínio, seu nome de batismo. Nasceu no dia 29 de julho de 1911, na localidade da Linha 30, em Casca. Filho de Fiorentino e Isabela Pinzeta. Viveu mais de 30 anos nesta localidade, trabalhando na colônia. Ingressou no convento dos freis capuchinhos, aconselhado pelo pároco da época. Trabalhou e viveu junto aos freis, após ser frate menor em Flores da Cunha. E suas tarefas eram as mais simples. Trabalhava na lavoura, na horta, e teve a honra de se tornar um dos primeiros ministros da Eucaristia, que pela qual tinha muita devoção. Falava que não era digno de levar Jesus vivo na Eucaristia. Não escreveu nenhum livro, não fez nenhuma obra extraordinária, mas viveu uma vida santa em sua simplicidade, baseada em muita oração, paciência e obediência, fazendo as coisas bem feitas, uma de cada vez. Então nós temos o prazer de estar aqui na linha 30, onde recebemos um convite para estar aqui no dia de hoje, e por nossa surpresa é justamente no dia que seria o aniversário do Frei Salvador. Então é um orgulho muito grande, um prazer muito grande e uma honra estar aqui nesse dia todo especial, nesta terra que eu não canso de dizer, Frei, que é uma terra abençoada. Então nós vamos conversar aqui com o Frei Vandrigo, ele que trabalha lá em Flores da Cunha e que por muitas vezes nós tivemos o prazer de estar lá, onde que hoje tem o eremitério do Frei Salvador. Primeiramente, uma boa tarde, é um prazer de conversar com o senhor. Boa tarde a todos que nos acompanham. De fato, trabalhar lá em Flores, na causa do Frei Salvador, é sempre muito gratificante, né? Porque, eu sempre recordo, né? Um venerável próximo de nós no nosso dia a dia. E hoje, certamente, é um sinal de Deus estarmos aqui no dia do seu aniversário, né? 29 de julho. E estarmos na terra natal dele também é uma terra santa, né? Isso, na terra natal, na casa dos seus familiares, né? Nas suas origens, celebrar o aniversário dele, né? Sua data de Natal, de nascimento, no dia próprio, na sua origem, é sempre fantástico. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho lá do movimento em Flores da Cunha. Eu sei que lá todo ano acontece a Romaria, onde por muito tempo o Frei Salvador se dedicou àquela comunidade. Sim, mais de 20 anos o Frei Salvador trabalhou, se dedicou à comunidade e aos freis também, né, no convento em Flores da Cunha. E logo após o seu falecimento, em 1972, né, então já na fama de santidade, o povo dizia, não, o Frei tem características de santo, né, tem fama de santidade, enfim. E aí a gente abriu o processo canônico, como se chama no Vaticano, para a sua beatificação e canonização depois. E como é que está esse processo hoje? Digamos, a etapa mais difícil do processo já aconteceu, que o Vaticano aceitasse a tal das virtudes, ou tornasse venerável. A partir de agora, estamos na etapa do milagre, né? Um fato extraordinário, aquilo que a ciência não explica. Esta é a etapa. Ou seja, sempre recordo, né? Para acontecer um milagre, basta a gente rezar na intercessão do Frei Salvador para alguma causa, né? E aí, depois, no processo, é que vai verificar se é um fato miraculoso ou se é uma graça alcançada. Mas é sempre muito importante rezar pelo Frei Salvador na sua intercessão para alguma coisa. Então, nós, povo, podemos auxiliar fazendo a nossa oração diária, fazendo os nossos pedidos e agradecimentos. Exatamente. Para o povo, agora é o tempo de rezar na intercessão do Frei Salvador. O restante do processo, que era a parte mais difícil de ser aceito e tal, tudo isso já passou. Então, para nós, basta agora rezar na intercessão. Eu gostaria de saber hoje como é que é visto o Frei Salvador
em Flores da Cunha, mesmo depois de tantos anos da sua partida? O povo de Flores da Cunha tem uma admiração muito grande pelo Frei Salvador, da mesma forma que a nova geração, né, essa geração que está agora nas escolas, nós percebemos isso pelos tapetes de Corpus Christi. Diversos tapetes do Frei Salvador, né, a imagem dele ainda é muito representada, mesmo 53 anos após o seu falecimento. Então, para nós é muito significativo isso, né? E, ao mesmo tempo, o número de devotos, de fiéis que frequentam o eremitério, lá, a igreja, né, do Frei Salvador, onde no final de semana é mais de 100 pessoas, 150, 200, depende do fim de semana, porém, sempre é bastante gente. Dá para se dizer que hoje, praticamente, as pessoas vivem no testemunho do que as outras falam no Frei Salvador. Né? Sim, sim, muitos vivem do testemunho. Mas é um processo muito, sabe, importante também. Porque é ao mesmo tempo que remete ao início da igreja. No início da igreja, os primeiros cristãos acreditavam naquilo que os apóstolos diziam. Né? Então nós também hoje acreditamos no relato de tantos. E o que nos dá um pouco a garantia desta possível santidade é que muitos relatos são semelhantes. Né? O Frei Salvador, para muitos, é santo. Então, isso nos dá, estamos trabalhando um caminho certo, né? Porque ainda há muita gente que o conheceu. Flores da Cunha, por exemplo, né? Muitos o conheceram e conversam e contam, né? Pessoas que têm 70 anos, né? Porque ele faleceu, tinham 17, 18, 15, recordam da memória, recordam do olhar do Frei Salvador, que era um olhar sereno e tranquilo. Também das visitas que ele fazia aos enfermos. Com certeza. O lugar especial onde que ele costumava rezar, fazer as suas orações, hoje tem o eremitério, hoje não, muitos anos tem um eremitério lá, e hoje, como é que é a frequência de fiéis lá naquele lugar? Isto, o eremitério, assim, brevemente, né, uma pequena história, foi construído pelo Frei Salvador e pelo Frei Agostinho em 1957. Então, tem quase 70 anos, né? A imagem de Nossa Senhora de Fátima, de sua devoção, e a escadaria. E depois algumas melhoras. O povo hoje vai lá diariamente fazer suas orações. Né? Tem dias que é o dia inteiro, várias pessoas, outros dias menos. Mas diariamente sempre tem circulação de pessoas. Tem a igreja, né? Enfim, também. E aí dedicada a Nossa Senhora de Fátima, a devoção do Frei Salvador, né? Lá em Flores da Cunha, e ao mesmo tempo remete o espaço, o ambiente lá remete do eremitério à vida do Frei Salvador, né? Simplicidade, contato com a natureza, a contemplação da natureza. É um pouco assim, o espaço de espiritualidade que hoje lá nós temos, que muitos frequentam. Frei, eu sei que Flores da Cunha é um lugar maravilhoso. Muitas pessoas de repente estão nos assistindo, vendo esse vídeo e não sabem como chegar a esse eremitério. Eu gostaria que o senhor falasse como é que as pessoas podem chegar lá, quando, qual a programação, se é diária, se é semanal. Bem, a programação ela é semanal, lá, né? Enfim, com algumas atividades, só que ele é um espaço aberto, então nós podemos ter, né? Enfim, para quem deseja ir, também lá tem contato para nós agendarmos, né? Um telefone para nós agendarmos. Temos lá exposto, é só telefonar ou mandar WhatsApp. Mas ao mesmo tempo, nós também temos a primeiro sábado do mês, chamada celebração de Lucernário, ou celebração da luz, que era uma que o Frei Salvador fazia. Primeiro domingo do mês, às 4 da tarde, nós temos a oração do terço, a oração que o Frei Salvador fazia. No segundo domingo do mês e no quarto, a missa, pela causa de beatificação. E no terceiro domingo do mês, às 4 horas da tarde, nós temos a adoração ao Santíssimo, que eram as orações que o Frei Salvador fazia. E sempre às 4 horas da tarde, né? O horário que ele ia neste lugar. Né? O chamado eremitério, que na sua origem da palavra significa local afastado. Né? Então ele era afastado de onde o Frei Salvador morava. E também eu sei que anualmente acontece uma romaria, né? Isso. Cada ano nós temos a romaria. Esse ano de 2025 fizemos a 35ª Romaria Vocacional Frei Salvador, e nesta romaria a gente sempre vai refletindo, meditando e ao mesmo tempo transmitindo aos devotos um aspecto da vida do Frei Salvador. Porque eu sempre lembro, né, uma vida
não dá para se resumir num momento apenas, né? São anos para a gente reduzir, entre aspas, a algum minuto, alguma hora de celebração. Mas então a Romaria ela resgata um pouco isso, né? O aspecto do Frei Salvador. E este ano o aspecto da esperança. Nós resgatamos no feriado de Corpus Christi, né? Sempre em Flores, é a data em que ele faleceu, no caso, né? Corpus Christi. Eu gostaria, para finalizar, que fizesse um convite todo especial para as pessoas que já estiveram lá naquele local e principalmente as pessoas que não ainda tiveram o prazer de conhecer esse lugar que é espetacular, né? E como o senhor falava, me remetia àquele lugar, longe, mas ao mesmo tempo tão perto da gente, né? Isto, ele é longe e perto, né? Ele nos dá essa ideia de distância dentro do espaço nosso físico, mas ao mesmo tempo ele é perto porque ele aproxima corações. É um local onde quem não conhece vale a pena. Vale a pena conhecer, vale a pena rezar. É um espaço de profunda espiritualidade, mesmo hoje inserido dentro da cidade, né? Antigamente, né, quando o Frei Salvador, ele era afastado da cidade. Hoje ele é inserido dentro, mas o ambiente de contemplação é muito bom, é muito bom. E ao mesmo tempo o contato com a natureza, né? E isso era algo que o Frei Salvador prezava sempre, né? E ao mesmo tempo nós conseguimos lá manter, né? E é um local que quem não conhece, convido, venha lá, participe das nossas atividades. Estamos também ouvindo sempre com alguma sugestão. Vale a pena estar lá. Sempre recordo, né? Aqui, Casca, terra do venerável Frei Salvador. Eu não canso de dizer, aqui nessas terras, um santo pisou, né? Em Flores da Cunha também um santo pisou, um santo rezou por nós lá e aqui. Isso vale para nós sempre, é um convite ter presente. Muitas vezes a gente vai, e não menosprezando, pelo amor de Deus, a gente vai para Pádua, atrás de Santo Antônio, vai para Assis, São Francisco, e daqui a pouco um santo está aqui, né, no nosso meio mais próximo. Conheça mais um espaço sagrado. Obrigado, bom trabalho lá, e tomara que logo, logo tenhamos grandes notícias e que possamos compartilhar com eles. Sim, sim. Continuamos rezando, né, para o milagre, que essa será sempre a nossa grande notícia. Obrigado pela atenção também, pela disponibilidade. Continuando nossas entrevistas aqui, agora nós temos o prazer de conversar com dois que são sobrinhos do Frei Salvador, que é a Dona Maria e o Jaime. Dona Maria, eu gostaria que você falasse o que você recorda do Frei Salvador. O que o Frei Salvador, a simplicidade, a humildade, a paciência e a oração. Chegava em casa e obedecer o pai e a mãe, rezar a saculatória, Jesus, manso, humilde de coração, fazer o coração semelhante a vós. Rezar a oração pequena, mas rezar. O que me lembra? Cabelinho curto, barba comprida. A senhora conheceu ele muito bem, então. Sim. Uhum. A senhora é sobrinha, é isso? Sim, sobrinha do Frei Salvador. O seu pai é irmão do meu tio, do Frei Salvador. Então você conheceu ele quando que você era mais jovem? Por muito tempo conviveu com ele? Sim, fazia as visitas à família em poucos dias, né? 2, 3 dias. Dizia assim, se me viste na minha casa. Ele já trabalhava, então, como frei? Ele trabalhava na horta, ele dava as verduras, ensinava a plantar, porque só doar verdura não resolvia, né? Tem que ensinar a plantar. E como é que você vê hoje o movimento que tem? Quem foi o Frei Salvador? Foi uma pessoa simples, com paciência, humilde, e muito querida para todo o pessoal, né, que visitava ele. Também vamos falar aqui com o Jaime, né? Jaime, primeiro, o que você lembra das virtudes do Frei Salvador quando que o senhor teve a oportunidade de conviver com ele ou próximo dele? Virtudes da pessoa, das qualidades dele, isso aí já foi escrito bastante, tem livros já escritos. O que eu poderia acrescentar? Simplesmente assim, que tu via que ele
que era uma pessoa assim, diferenciada, entendeu? Digamos assim, um exemplo, tu tá numa localidade assim, tu com teus amigos e tal, e tu diz assim, mas esse cara ali, quem é esse cara? Eu não conheço. O outro, ele me é estranho. Se dizer, ele era um cara, e o outro vai dizer assim, não, ele não é daqui, ele não é daqui. E o festivalador, tu sentia, ele não era daqui. Olhar também. Tu sentia uma espiritualidade nele, no que, quando ele falava, que não é comum, entendeu? Isso que eu tenho na memória dele, assim, quando ele falava, tá? Apesar que eu não convivia assim, quer dizer, ele fazia visitas rápidas, tá? Depois eu fui para Caxias, depois nos últimos anos também não tive mais contato, mas quando eu era pequeno, me lembro dele, assim, quando eu fazia visitas ali aqui na localidade onde ele nasceu, tá? E o pai, ele vai chegar ao Frei Salvador daqui a semana que vem, vamos se preparar. E naqueles dias no interior, assim, naquela época, pelo menos, só num dia da semana era trabalho, chegava a visita, tinha que ser rápida, mas o Frei Salvador, quando ele chegava, parava todo o trabalho, entendeu? Especial. Era especial. Então me lembro que uma vez da tarde tinha um café, né? Assim, café de tarde, assim, e todos os irmãos deles praticamente estavam ali na mesa, sentados, e aquela perguntas daqui, todo mundo perguntando sobre tudo, entendeu? Eu falei, seria meio pequeno para responder tudo, porque quando eu começava a responder, aí vinha outra pergunta, no fim ele ficava assim, e era aquela alegria até, mas não saía nada em termos de respostas exatas, porque todo mundo queria saber coisas sobre religião, essas coisas todas aí. Então dá para se dizer que o Frei Salvador se apegava a pequenas coisas, coisas simples. Penso que sim, né? Pelos relatos também, onde pessoas que conviveram com eles lá no seminário, e quando vinha para casa também sempre dava conselhos para obedecer os pais e viver em paz, aqueles conselhos que ele costumava dar sempre, né? Viver em paz, rezar bastante, era isso aí em princípio. A informação que eu recebi daqui que o senhor foi talvez o único sobrinho que esteve no velório e no enterro do Frei Salvador. Mas também isso aí não foi assim, digamos, foi uma casualidade, por ser um dos mais velhos, ter saído de casa, estava lá em Caxias, entendeu? E era o dia de Corpus Christi, eu estava ali na procissão, né? Tinha a procissão de Corpus Christi, na época era o bispo Benedito Zorzi, né? Que ele era de Caxias, e é bom lembrar, né, que naquelas épocas não tinha telefone celular, entendeu? E também nem, como tinha ido recém para Caxias, quer dizer, fazia uns 2, 3 anos que estava lá, e também não tinha telefone, entendeu? Então, quer dizer, a comunicação não tinha comunicação. E eu recebi a notícia, casualmente, que ele tinha falecido exatamente ali na procissão, no final da procissão que o Frei tinha falecido. Ele começou assim, ontem faleceu, como era Corpus Christi, né? E o Frei Salvador foi um ministro extraordinário, acho que primeiro da diocese, se não me engano, né? Pode confirmar isso aí, né? Primeiro da diocese. Então, eu estava ali, sabe, no final da procissão, aqueles avisos de finais de missa e procissão, aquela coisa toda, meio querendo já ir para casa, né? Ele deu essa notícia, ontem faleceu o ministro extraordinário. Frei Salvador, quando falou pinzeta, né? Diz, opa, já era meio-dia, tinha falecido o dia antes, de fazer o quê? Nem sabia como é que hora que ia ser enterrado e coisa e tal. Eu peguei um táxi e fui para. Sei que na ida tinha o taxista, dizia assim, eu acho que ele, como é que se diz, ele conciliou o Frei Salvador com São Francisco. Ele gostava muito de animais, aquela coisa toda, mas vai saber, mas acho que de repente eu gostava mesmo, entendeu?
Mas em princípio é isso aí. Você foi o único, mas também não foi foi uma particularidade, mas foi uma causalidade também, entendeu? Eu gostaria que o senhor colocasse para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, qual o sentimento do senhor hoje em relação ao Frei Salvador? Sentimento. Foi um homem, tá, que aquilo que eu falei antes, um homem de muita espiritualidade, uma pessoa simples, entendeu? Simples, que vivia da oração. Pelo que eu sei também, o padre parco da época, tá? Aconselhou ele ir para o seminário, porque essa vida aqui fora não era para ele, entendeu? Ele como eu disse, era uma pessoa tipo diferenciada, não tinha que pegar e escolher o seu espaço para viver, entendeu? E que não era daqui de fora. Mas ele, com certeza, no seminário lá, ajudou muito os seminaristas, né, a se formar, e ele tem aquele ano de noviciado, tá? Que é um ano que, penso eu, seria um ano especial, que a pessoa aí vê mesmo se a pessoa quer continuar ou vai desistir. É mais ou menos assim, né, Frei? É isso aí, então, quer dizer que e me parece que ele fazia a turma lá rezar, gosta e não gosta. Então é isso aí. É isso aí, Dona Maria. A senhora, como sobrinha, como é que se sente hoje, sabendo que certamente vai ser um santo? Bom, retornando, quando ele visitava a família, ele costumava ir na roça abençoava toda, porque a mãe triste porque o milho estava todo amarelado. Ele disse que ia fazer muito, muito milho, fez bastante mesmo. Como me sinto? Me sinto muito feliz, pensando no meu tio, num tio santo. Mas eu tenho que trabalhar, né, minha especialidade, para ser mais ou menos igual a ele. Tá certo, com certeza. Então falamos. Mas assim, por exemplo, por a gente ter um tio santo, isso não quer dizer que nós vamos ter um privilégio especial de sermos abençoados porque nós temos um tio santo, entendeu? Porque Deus não pode fazer acepção de pessoas, né? Ele é igual para ele é um Deus justo, mas quer dizer, mas pelo menos nós convivemos com ele, nos deu um exemplo, e isso pode servir e nos ajudar a ter mais espiritualidade, isso aí que eu quero dizer. Assim, eu só quero um detalhe, não é nem detalhe, no funeral dele, foi um dia assim, olha, uma comoção geral, a população, acho que a metade da Cunha estava ali. E sei que no cemitério, eu tenho a impressão quase 100% de que foi o prefeito que falou. Mas foi assim um discurso, assim, que saí de lá, meu Deus, e o povo já era uma tarde que já estava nublado, quer dizer, já o clima já era pesado, e mais ainda o clima superior aí das nuvens, tá de tardinha, mês de maio, final, começo de junho, já anoitece cedo, todo mundo sabe, né? Então esse depoimento eu quero deixar marcado, que me marcou muito aquela tarde ali, aquele discurso do prefeito que ele proferiu ali, foi marcante, assim, olha. Então nós tivemos o prazer de falar aqui com a Maria e o Jaime, que são sobrinhos do Frei Salvador. Continuando nossa entrevista aqui, nós temos o prazer agora de ter aqui mais sobrinhos do Frei Salvador. E como é bom de ver uma família unida, e tem um ditado que diz, quem trabalha unido, permanece unido. E certamente o espírito do Frei Salvador está aqui presente. O nosso grande amigo Eugênio, eu gostaria que fizesse um testemunho. Quem foi para você? Como é que você conheceu o Frei Salvador? O Frei Salvador, ele subia muito pouco. Eu lembro que ele subiu em 1972. Foi a última vez que ele veio para cá. Então ele veio a pé até lá em casa, entrou e conversamos bastante.
E depois, então, a mãe disse, acompanha ele. Então, acompanhei até aqui em cima, perto do Antônio Quinzeta. E subindo pela estrada, dizia, tu obedece ao pai e à mãe? Escolter, Papulito. Então, um santo caminhando, magro. E depois, aquela vez, ele não subiu mais, porque eu acho que foi janeiro ou fevereiro que ele veio para cá, e em maio ele faleceu. Então você lembra do Frei Salvador como uma pessoa santa. Santa. Um santo caminhando. E você teve esse privilégio de caminhar com o santo. Tinha uma linheta dele, mas tinha pouca roupa pelo peso que tinha dentro. Bem pobre, bem humilde também. É essa a lembrança que você tem dele. Sim. A lembrança dele é um santo que eu acompanhei ele até aqui em cima do Antônio Quinzeta. Em 72 foi. Ele faleceu depois de 2, 3 meses. Ok, então esse é o Eugênio. Nós temos, então, vamos conversar aqui também com a Isa e a Marinês. Um dos motivos, um dos movimentos que tem é a caminhada, que aconteceu há poucos dias aqui na linha 30, né? Aliás, diga-se a passagem, um dia todo especial. Eu gostaria que falasse um pouquinho, então, desta caminhada. Bom, a nossa caminhada é a 4ª, nós estamos evoluindo, tá melhorando sempre mais. Nós estamos inspirados em Flores da Cunha, eles são o nosso exemplo, sempre tivemos muita fé e devoção, sempre acompanhamos a romaria deles. Eu vou dizer que eu sou a mais nova, não conheci o Frei Salvador, mas eu vi muito a minha mãe rezar pelo Frei Salvador. Muitas coisas que ela rezava e fazia ficaram na minha memória. E a nossa caminhada é sempre no final de julho, aqui na Capela Santo Antônio do 30, e vai seguir adiante, sempre melhor. E eu gostaria que falasse um pouquinho do Tríduo, que é um momento todo especial também, né? Agora é o 2º ano do Tríduo. Foi assim sensacional, a gente sente a espiritualidade presente nas orações, no povo que chega, eles sentam, eles ficam na capela em silêncio, em oração muito, muito, muito bonita. Então dá para se dizer que é um momento todo especial, né? É uma preparação, realmente é uma preparação para a caminhada e para o Frei Salvador nos nossos corações. Nós temos também aqui a Isabela, que vai dar o seu testemunho para você, como é que você viu, se conheceu o Frei Salvador e o que você lembra dele ou o que falam para você. Bom, eu pouco lembro do Frei Salvador. Ele vinha de Flores da Cunha, uma semaninha de férias, e quando ele chegava na agricultura, tem sempre serviço. A mãe e o pai sempre iam na roça e nós crianças, daí dizia, essa semana vem o frade, a mãe dizia o Frei. Então era uma semana especial, hoje diria ser de recesso. E o dia daí que ele vinha, morava, a antiga casa dele que morava era aqui no Eremitério, e ele vinha visitar a minha mãe nessa casa. Então ele chegava, abençoava todas as nossas crianças, colocava a mão na cabeça e se fazia uma oração junto. Depois, os mais velhos ficavam na área conversando e a gente ficava fora brincando, porque à tarde que ele passava aqui, então o pai e a mãe diziam não se trabalhava, né? Era oração, era reza. E como a minha irmã acabou de falar, só vou complementar, que vimos muito nossa mãe, a mãe falar e rezar do Frei Salvador, né? Preciso de alguma coisa, peçam, rezam para o Frei Salvador. Algum problema, vamos rezar. E também lembrar de rezar no agradecimento, né? E outra coisa, complementando de quem falou da natureza, dali do Frei Salvador, lembro que a minha mãe contava quando ela era criança, que viviam na mesma casa, iam brincar, iam na roça, e as formigas, tinham um ninho de formiga lá, então você picava o pé, o tio Frei dizia, não é para matar as formigas, deixa elas irem para o caminho delas, e nós vamos para outro. E assim, sempre, lembra-se do Frei Salvador, uma pessoa de muita fé, de muita oração, e eu tenho pouca lembrança. Mas o que mais lembro e o que a minha mãe falava era a reza, vamos rezar. E nos últimos anos também ela dizia, eu não vou estar viva aqui para ver a beatificação.
a santidade do tio Frei, mas vocês rezem, continuem rezando. Então esse foi o exemplo que ele deixou para toda a família. Acreditamos que sim, né? Que temos que seguir no mesmo caminho, né? Sempre pedindo e agradecendo, lembrando das orações, da fé e acreditar. Nós estamos conversando também aqui com o Luiz. Luiz, eu gostaria de conversar um pouquinho agora sobre um evento que vai acontecer logo, já está em construção, que é o memorial, né? O memorial, gostaria de saber como partiu essa ideia e aonde ele está sendo feito. Bem, a questão do memorial foi estudado muito seriamente para a gente não cometer erros, e tal fez Rodrigo, a gente se preocupou muito para não atrapalhar os passos da beatificação do Frei Salvador. Então a gente foi orientado pelos freis, sempre orientado pelos freis, a gente procurou o parco da paróquia de Casca também, pedindo ajuda para ele, e também trouxemos o arcebispo de Passo Fundo na terceira caminhada da fé para que ele nos orientasse. E diante de todas essas ajudas e esses encaminhamentos, nós damos início à construção desse espaço, que é um espaço religioso, onde as pessoas ali vão poder rezar, pedir graça, agradecer, ter aquele momento de paz, de tranquilidade espiritual que é importante para as pessoas. E ouvindo todas essas pessoas, a gente deu início à construção. Acreditamos que aí por setembro, outubro, por aí deve estar pronto para as pessoas poderem vir visitar o nosso espaço físico chamado de memorial. Luiz, vocês nos falaram lá que é justamente onde que tinha a casa, onde que nasceu o Frei Salvador, é isso? Sim, diz a Judite, até eu perguntei primeiro, mas foi ali mesmo? Diz ela, sim, é ali mesmo. Não que ele nasceu nesse local, mas a casa era ali. Foi ali onde que ele nasceu, o Frei Salvador. Então eu penso assim, as pessoas quando vierem visitar esse local, que vierem rezar, pedir graça, agradecer, vai sentir realmente o Frei, porque ali foi onde ele nasceu, onde ele cresceu, onde ele viveu seus 34 anos aqui na cidade e na capela de Santo Antônio, no 30, em Casca. Então esse memorial é a família como um todo que se reuniu e está fazendo, é isso? Sim. A questão do memorial foi trazido todos os arquitetos e engenheiros da família que se reuniram e todos e juntos deram a opinião de como é que podia sair esse memorial. E quem elaborou foi uma arquiteta fora da família, né? Então, quer dizer, a ideia é da família e quem elaborou foi a arquiteta fora da família, a construção desse memorial aí. Claro, hoje nós temos recursos públicos, que está sendo investido. Mas no que estiver pronto, o memorial será transferido para a Associação Luigi Pinzetta, em que vai manter o memorial, vai ter que fazer manter limpo, reformas e tudo que precisar vai ser a cargo da Associação Luigi Pinzetta. Então, resumindo, seria um lugar onde as pessoas podem chegar depois de pronto, fazer suas orações, vai estar aberto ao público durante todo o dia, ou qual que é o pensamento? A princípio, na aprovação do projeto, que foi chamado toda a associação, em Zeta, foi dito que o espaço ele é aberto, acredito, 24 horas. Então, quer dizer, quem vier ali vai estar o espaço aberto para rezar, para pedir graça, e ter aquele momento espiritual importante que cada um precisa na vida. Ninguém se escapa nesse momento, né, Bob? E do aperto que as pessoas têm em se agarrar em Deus e nas pessoas, aos intercessores, que hoje seria a nossa parte do Frei Salvador. Com certeza, e para quem não sabe onde fica isso, chegando aqui na comunidade do Linha 30, em frente à comunidade, em frente ao salão, aí pega aquela rua à direita de quem chega de Casca, é só seguir, dá o que, uns 800 metros até aqui? Chegando no 30, vindo de Casca, você pega a direita, segue o caminho da fé, que já está
tem um projeto já encaminhado, já está na Câmara, aprovado, que chama-se Caminho da Fé até o Memorial Frei Salvador. Queremos agradecer aqui a você, toda a disponibilidade da família aqui, do Frei, uma tarde especial, uma tarde que nos remete ao aniversário do Frei Salvador. Que tarde, né, Gobi? O aniversário do Frei Salvador. Eu quero agradecer a vocês da rádio, sempre disponíveis para nos ajudarem, ao Frei Rodrigo, os assessores do Frei ali, e toda a comunidade aqui do 30 e a família que está presente, né, pelo depoimento que foi dado. Certamente. A família unida permaneça unida sempre. Obrigado. Conte sempre com o nosso apoio. Tudo o que precisar e estiver ao nosso alcance, pode contar conosco. Sim, a família realmente está unida e rezando muito para que venha acontecer a beatificação. Nós temos certeza, santo ele é. Só falta como se diz, o aval, né, para ser santo.